Amém? Para quem trouxe sua palavra, sua Bíblia, o seu celular, alguma coisa que tem a palavra de Deus, vamos abrir lá em Lucas 15. Ou vamos acessar, né? Quem está no digital aí. Lucas capítulo 15. Amém? Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do versículo 1, tá ok? Vamos ler bastante hoje. Para quem gosta de ler, vai gostar hoje, porque vai ler muito. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhe falou esta parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijam-se e a põem em seus ombros. E ele, chegando em casa, chama seus amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 pessoas justas que não necessitam do arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e vai à casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido. Assim vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens com uma vida dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como de um de seus trabalhadores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas estando ainda longe, a caminho, viu o seu pai e teve compaixão, e correndo lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e as tuas vistas, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei a melhor veste e o vestiram, e põe-lhe um anel em suas mãos e sandálias nos pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive, tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a se alegrar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e vindo, aproximando-se da casa, ele ouviu as músicas e as danças. E ele chamou um de seus servos e perguntou: O que significam essas coisas? E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai,
lhe rogava. E ele respondendo disse a seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os seus bens com as prostitutas, matar-lhes um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tem é teu. Mas era necessário fazer essa festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, a Ti damos graças por esta palavra, por mais um dia aqui em Tua presença, por mais este culto, que o Senhor possa nos dar discernimento, sabedoria, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por cada palavra dita aqui a nós, Senhor. Amém. Essa é uma parábola que Jesus conta aos fariseus e aos escribas, quando ele estava se aproximando com as pessoas que, como a própria palavra diz, que eram publicanos e pecadores, tá? Publicanos naquela época eram pessoas que cobravam os impostos. E por eles cobrarem os impostos, aos olhos das pessoas, alguns eram mal vistos porque eram pessoas corruptas. Eram pessoas mal vistas pelas pessoas, pelos cidadãos, pelos moradores naquele tempo. E naquele momento aqui também a palavra diz que Jesus estava ali com os pecadores. A palavra não relata quais tipos de pecado essas pessoas tinham. Então nós podemos entender que poderiam ser pessoas como a gente, pessoas que passaram por outros problemas, pessoas que cometeram alguns crimes perante a lei, mataram, roubaram. Não relata. E naquele momento, quando os fariseus e os escribas viram Jesus com aqueles povos, meio que eles se escandalizaram, né? Falou: pô, por que esse cara tá andando com aqueles povos, que pecador, aqueles cobrador de imposto, tudo ladrão, tudo corrupto? Eles se sentiram um pouco incomodados com Jesus, com aquelas pessoas naquele momento. Porque os fariseus naquela época, a maioria não eram sacerdotes, mas eram pessoas de grande importância, de grande relevância, grande nome. Os escribas mesmo eram considerados como doutores, mestres. Então eram pessoas de grande... como que eu vou dizer? Eram pessoas de grandes posições, certo? Só que aí Jesus, com todo o amor, toda a paciência que ele tem, ele chamou: vem cá, gente, vou contar uma historinha para vocês. Parábola, quem não sabe, significa histórias que comprovem a verdade. Jesus chamou eles lá, aqueles fariseus e escribas: vem cá, gente, já que vocês se escandalizaram porque eu estou com os pecadores, porque eu ando com essas pessoas, porque eu como com elas, eu vou contar uma historinha para vocês. E aqui Jesus conta a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. A gente até estudou isso no nosso discipulado quinta-feira retrasada, se eu não me engano, né? O Júnior levou uma palavra, um estudo muito bom sobre isso. E aqui relata um pastor de ovelhas que pastoreia muitas ovelhas e uma delas se dispersa. Se a gente parar para pensar, pô, o cara tinha 99 ovelhas, será que uma vai fazer falta? Sei lá, né? Às vezes a gente tem algo, vamos supor, nós temos muitas moedas, vamos supor, no bolso, aí você perde 10 centavos, fala: 10 centavos, não vai fazer falta. Aquele cara tinha 99 ovelhas. Uma só que se perdeu, foi embora, fugiu, deixa. Ela deve estar muito longe. Mas a palavra relata que não, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha. Ele deixa
todo o seu rebanho e vai atrás daquela uma que se perdeu. E ele, enquanto ele não acha, enquanto ele não encontra essa ovelha, ele não descansa. Mas embaixo a gente vê uma mulher, algumas palavras, essa segunda parábola em algumas bíblias vai estar dracma, significa moeda, tá? Aquela mulher perde essa moeda ou essa peça de prata, como talvez descrito aqui. Enquanto ela não acha, ela não cansa. Ela limpa a casa, ela acende as luzes da casa, ela revira tudo até encontrar. Mais para baixo, nós vemos outra parábola, que é a do filho pródigo. Essa parábola relata, numa mesma história você consegue ver duas histórias aqui. Porque relata um filho que pediu ao pai a sua parte da herança. Uma vez eu havia comentado aqui, isso aí para aquele povo naquela época seria até questão de afronta, porque uma herança você recebe quando seu pai vai falecer. Agora imagina um pai, eu ver o do filho, me dá tudo que me pertence. A cabeça do pai, pô, eu nem faleci ainda, o cara já tá pedindo tudo que é dele, velho. Ele não tem nada aqui. Mas mesmo assim, o pai, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, vai e divide com ele, com o irmão dele, porque a palavra diz que ele reparte os bens. Ou seja, se ele reparte, ele tinha 2 filhos, aí é uma matemática bem simples. Pô, o cara tem 2 filhos, aí ele pega a herança dele e reparte, ou seja, ele repartiu. Então deu para um, deu para outro também. Só que um deles pega todo esse dinheiro, essa herança e vai embora. Gasta tudo. Vai comer rodízio, vai beber as bebidas mais caras. Encontra o povo na rua, vamos fazer um churrasco. Pra não falar outras coisas. Gasta tudo, adoidado. É igual criança quando pegava 10 reais. Ia lá e comprava tudo de bala. Aí chega uma hora, como toda pessoa que não tem disciplina, acabou o dinheiro. E aí, nossa, acabou o dinheiro, foi tudo. Onde que foi tudo esse dinheiro? Aí, como nada nessa vida, nada nessa terra é estável, veio uma crise, veio uma grande fome naquela época. E aí, o cara não tem dinheiro? Pô, e agora, o que eu vou fazer? Tem que trabalhar, né? Ou seja, uma pessoa que tinha tudo do bom e do melhor dentro da casa do pai, talvez nem precisasse trabalhar, pegou tudo e foi seguir viagem aí uma fora. Mas o que nós podemos entender nessas 3 parábolas? Cara, por que Jesus contou essas 3 parábolas? Ele poderia muito bem ter contado só da ovelha, o pessoal teria entendido, porque os escribas, os fariseus, eram pessoas inteligentes. Não precisava ter contado 3. Uma só já tava bom. Falei, não, tá bom, Jesus, eu já entendi, desculpa. Ou o cara, sendo teimoso, ia relutar até o fim. Não é justo. Mas essas 3 histórias que Jesus conta, elas têm um ponto de ligação muito forte, as 3. E ele dá alguns exemplos dessas histórias. Ele tira alguns exemplos, e a hora que nós entendemos quais esses exemplos e qual a semelhança, ela se torna uma só. E é o que nós vamos ver aqui. A primeira, como a gente já tinha dito, é a das ovelhas. É até algo que nós comentamos no discipulado quinta-feira. A gente até perguntou para os jovens o porquê do pastor ir atrás das 99, daquela uma, e deixar as 99 e ir atrás daquela uma que se perdeu. Aí todo mundo disse alguns pontos. Porque ela era importante. Porque ele gostava dela. E o que Cristo nos ensina é isso. Que às vezes é preciso você deixar as 99 e ir atrás daquela uma que se perdeu. Aquela ovelha estava perdida fora da casa do pai, fora dos caminhos que o pastor instrui ela. Então, se ela estava perdida, automaticamente nós entendemos que ela não ia saber voltar. É a mesma coisa quando você começa a pegar um ônibus. Aí você pega um ônibus, aí você pega o ônibus errado.
Aí você tem que ir lá pro centro da cidade, você vai parar lá na Lagoinha. Eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Peguei o ônibus errado, e agora? Tô perdido. Você sabe que você está perdido, porque você não chegou ao destino que você tinha que chegar. Mas muitas vezes tem gente que ainda sabe se virar, né? Aquele famoso ditado, quem tem boca vai a Roma. Chegou, fulano, eu tô perdido, você pode me ajudar? Mas tem gente que não sabe o que ia fazer, sentar e começar a chorar, né? Tô perdido, velho. Liga pra minha mãe vir me buscar, eu não sei. Aí ou a mãe ou o pai vai lá, onde você tá, te busca. No caso dessa ovelha também, ela estava perdida, fora de casa, fora dos caminhos, e precisou que alguém fosse buscar ela. Às vezes nós vamos nos deparar com essas situações, na igreja, na vida. É como nós comentamos no discipulado, às vezes é preciso que nós saímos daqui para ir buscar um amigo, um parente que está perdido. Eu creio que cada um aqui conhece uma pessoa que estava no caminho de Deus e se distanciou, e ninguém aqui foi atrás. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem uma pessoa que estava nos caminhos de Deus, que compartilhava do pão junto com vocês, se distanciou e você não foi atrás. Assim como existem pessoas que eu conheço também que saíram dos caminhos de Deus que eu não fui atrás. E às vezes nós pensamos que esse papel é o papel do pastor. O pastor, o Juninho, tem que ir atrás. O cara saiu da igreja, o Luiz tem que ir atrás. O cara saiu da igreja, eles é pastor da igreja, então tem que ir. Só que o que Jesus quer nos ensinar é que nesse momento nós devemos ser pastores e ir atrás dessas ovelhas. Ovelhas que muitas vezes sabem que estão perdidas lá fora, mas não sabem como voltar. Na segunda história, sobre a moeda que aquela mulher perde e ela procura incessantemente, incansavelmente até encontrar, Jesus nos ensina que às vezes nós podemos estar perdidos dentro de casa. Mas como assim perdido dentro de casa, Guilherme? Às vezes nós temos anos de ministério, anos na casa de Deus e estamos perdidos. Mas o que é mais complicado, o maior problema de estar perdido dentro de casa é que muitas vezes a gente não sabe que está perdido. Muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, nós estamos dentro da igreja em si, dizemos que somos igreja e estamos perdidos e não sabemos. Aí a gente fica igual aquelas baratas, quando você tenta correr atrás, ela fica pra lá e pra cá. Aí você vem com o veneno aqui, ela tá pra lá. Você vem com o veneno aqui, ela tá pra lá. Fica igual barata tonta assim mesmo, né? Fica perdidinho. O maior problema de estar perdido dentro da casa de Deus é que às vezes a gente se torna ignorante ainda de falar que não estamos perdidos. Ah, Guilherme, mas como que eu sei se eu estou perdido dentro da casa de Deus ou não? Primeiro, vamos estudar alguns pontos. Se você está dentro da casa de Deus e não faz o que Ele mandou fazer, que é o quê? Ir de fazer discípulo, ir de pregar o evangelho, é uma grande possibilidade de você estar perdido. Porque qual que é a nossa função na Terra aqui hoje? É alcançar pessoas, alcançar vidas. Para quem? Para Cristo. Assim como alguém nos trouxe até Ele, nós temos que ir lá fora e buscar essas pessoas e trazer para Ele também. Ou seja, se esse é nosso papel fundamental, que é fazer discípulos, se nós não estamos fazendo, há uma grande chance de a gente estar perdido. Segundo ponto que pode revelar que nós estamos perdidos dentro de casa é quando você começa fazendo automático as coisas. Quem
quem trabalha sabe que às vezes é automático. Você acorda naquele horário, toma café, vai trabalhar. Volta, almoça, sai, volta a trabalhar, volta para casa, no outro dia a mesma coisa. E vai indo. Eu fazia muito isso, até que um dia decidi falar, não, agora eu preciso fazer diferente. Eu tô virando um robô, eu acordo 7h30 da manhã, entro no serviço às 8. Aí eu saio pra almoçar, volto pro serviço, vou pra casa, durmo no outro dia, mesma coisa. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a rever as coisas que eu fazia, os empregos que eu tinha. Eu falei, não, vou mudar isso e vou procurar um emprego que eu consiga ter mais qualidade de vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho um emprego que eu tenha mais qualidade de vida. Você tem que levar a sério todas as coisas, mas você tem que dar importância primeiramente à sua saúde, à sua vida, e cuidar bem dela, porque senão, se você não cuidar de você mesmo, você não vai ter emprego, você não vai ter nada. Então, assim, esse é o segundo ponto que pode demonstrar que você esteja perdido. Você começa a entrar no modo automático. Terceiro ponto que pode te revelar que você esteja perdido dentro de casa é o fato de às vezes a gente não praticar a palavra. Eu falo que eu era uma pessoa muito preguiçosa para ler, muito demais mesmo. Às vezes eu tinha vontade de falar de Deus para as pessoas, mas como que eu ia falar de Deus para as pessoas se eu não conhecia a palavra? Aí a gente ora, fala, Deus, me dá oportunidade. Manda pessoas para que eu possa falar de Deus para elas, né? Falar do Senhor para ela. Aí chega uma pessoa cheia de problema, como aquela pessoa que nós encontramos lá no Evangelismo Quarto, que só de falar boa noite o cara já sentou e começou a falar da vida dele inteira, contar os problemas dele inteiro. Aí se você não tem o conhecimento da palavra, você vai ficar olhando para a cara dele e falar, irmão, complicado, né, velho? Hoje em dia tá assim mesmo, né? Tá difícil, cara. Não, mas esquenta a cabeça não. Esquenta a cabeça não, irmão. O cara tá ali, Deus já te deu o cara ali pra você. É só você falar de Deus pra ele. O cara já se quebrantou numa boa noite. Você acha que ele não vai se quebrantar na hora que ouvir a palavra de Deus? Mas pra isso você tem que estudar, você tem que ler, tem que praticar. Mais importante do que ler e estudar é praticar. Porque tá cheio de pessoas aí com 1000 livros guardados na mente, mas nunca ensinou ninguém, nunca falou nada pra ninguém. Tem uma frase que eu aprendi, inclusive esse cara é professor, ele ensina muita coisa. Ele é professor de química e ensina coisas de vários temas, várias áreas. Às vezes tem coisas que ele ensina tudo menos química, né? E ele disse uma frase uma vez e eu levo isso comigo porque é muito importante, é uma palavra muito forte. Ele fala assim, se você não dominar o simples, você jamais vai dominar o complexo. Se a gente não dominar o simples, elevar o simples, que é a palavra de Deus, não adianta a gente chegar por irmão do lado aqui e falar assim, irmão, vamos falar sobre os fins dos tempos. O cara não vai entender nada, ele vai dar risada na sua cara. Ele vai olhar pra você e falar, e aí, cara, beleza, tô passando dificuldade em casa, o que isso tem a ver? Às vezes a gente se preocupa tanto em ser um obreiro, não que não seja importante, é muito importante na igreja, uma liderança. Mas às vezes nós nos preocupamos tanto em ser um obreiro, ou em ser um líder de jovens, ou em cantar no louvor, só que a gente não faz o simples. É levar o evangelho para as pessoas. E o último tópico que te revela que você possa estar perdido dentro de casa é quando as pessoas não conseguem ver Cristo em você. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Como podemos ser imagem e semelhança de alguém, sendo que nós não transmitimos aquilo que Ele colocou em nós? Guilherme, mas como que o cara vai ver Cristo na minha vida? Como que o Léo vai ver Cristo na minha vida? Primeiro, ele anda comigo, ele vai ver minhas atitudes, o jeito de eu falar com as pessoas,
a minha integridade, o meu caráter e os princípios de Cristo em mim. Irmãos, é difícil a gente às vezes perceber, a gente querer entender ou aceitar que às vezes estamos perdidos dentro de casa. Eu falo por mim mesmo. Até um tempo atrás hoje eu vejo que até um tempo atrás eu estava perdido dentro de casa. Acordava domingo de manhã, ia pro culto, ou domingo à noite, quando os cultos eram à noite. Eu estou no ministério desde os 12 anos, hoje eu tenho 25. E eu percebo que hoje eu fazia tudo no automático. Eu percebi que eu era uma pessoa que não demonstrava Cristo porque o que mais me pegava era temperamento. Às vezes eu tenho um cara de quietinho assim, bonzinho, ele é de boa, mas eu era um cara muito explosivo, muito nervoso. O Felipe que tá aqui me conhece. Se às vezes eu olhava torto pra mim, eu já falava, o que tá olhando? E era desse jeito. Aí como que as pessoas vão ver Cristo em mim? Só do cara olhar, você vai falar, o que esse cara tá olhando? E é difícil de você aceitar. Fala, não tô perdido não, eu tô de boa, vou no evangelismo, vou no discipulado, faço discipulado, vou nos cultos, todo mundo gosta de mim. Não, isso aí é... Quem tá perdido é quem tá lá fora, andando pra rua. Sabe qual que é a diferença entre quem tá perdido fora e quem tá perdido dentro da casa de Deus? É que às vezes eles têm mais coragem do que a gente de tomar algumas atitudes. Porque eles sabem que ele tá perdido mesmo. Muitas pessoas não ligam, falam assim, tô perdido mesmo, vou lascar tudo. Outras não, outras estão perdidas querendo ser resgatadas, mas não volta para casa, sabe por quê? Por vergonha, por medo. Principalmente medo do que as pessoas vão falar para ela. Às vezes, nós estamos aqui dentro, perdidos, aí quando vem o irmão de fora, a gente, olha lá, tá na igreja, saiu, voltou, não aguentou lá fora não. Julga as pessoas. Olha lá, o cara voltou ontem, já tá ali dando testemunho ali em cima. Fez um monte de coisa lá fora. Fez igual o filho pródigo aqui. Arregaçou na vida, gastou tudo, agora vem arrependido. Irmãos, é o seguinte: o que nós podemos aprender com essa palavra? Que existem dois tipos de pessoas: as que estão perdidas dentro de casa e as que estão perdidas fora de casa. Jesus contou 3 histórias aqui que revelam esses dois tipos de pessoas. A ovelha que estava perdida fora de casa. Aquela moeda, aquela dracma que estava perdida dentro de casa. E a história, a parábola do filho pródigo, que revela os dois tipos de pessoas. O filho mais novo que se perdeu fora e o filho mais velho que estava dentro da casa e estava perdido. Porque quando seu irmão volta, ele recebeu ele como? Chegou no pai dele, você tá louco, pai? Você tá doido? Sempre estava aqui, eu sempre fazia tudo que o senhor pedia, eu sempre fazia de tudo, eu estava aqui para te ajudar. E o senhor nunca deu nem um cabritinho para mim fazer um churrasquinho com meus amigos, e agora seu filho que estava lá, gastou tudo fora, voltou. E o senhor manda matar um novilho cevado para ele, ou seja, o novilho mais caro. Ainda dá uma roupa nova para ele, dá um anel para ele, e eu tô aqui todo dia. Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente está perdido dentro de casa, a gente não enxerga as coisas que Deus já deu para nós. Sabe por que às vezes a gente não consegue... você fala, eu não consigo conquistar nada. É porque você já tem, só que você não enxerga isso. O último tópico que revela que você às vezes esteja perdido dentro de casa é que você não consegue enxergar as coisas que Deus já te deu. Porque esse pai fala assim pro filho: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aqui é teu. Ou seja, falando nas linguagens de hoje, se eu chegaria para o meu filho e diria o seguinte: você está vendo tudo isso aqui que eu tenho? Você não usa porque você não quer.
A mesma coisa Deus com a gente, irmão. Às vezes a gente pede para Deus mandar uma palavra para a gente levar para o irmão. Deus já mandou, irmão, tá aqui. É só estudar, é só praticar, é só ter intimidade. Às vezes nós pedimos uma resposta para Deus. Deus já te deu a resposta. É que talvez você esteja tão perdido que não escuta Ele. Às vezes nós pedimos direção para Deus. Deus já deu a direção. Deus já deu a direção do caminho. Quem que é o caminho? É Cristo. É só Ele é o caminho. Só que às vezes nós estamos tão cegos e perdidos que não conseguimos enxergar. Às vezes nossa vida não está indo para frente porque nós estamos atrapalhando as etapas que a gente tem que passar. Ah, Deus não ouve minhas orações? Deus ouve. Mas talvez você esteja tão perdido e tão surdo ao ponto de não escutar o que Ele está te falando. Que nós possamos entender. Algo que eu aprendi muito é que nós temos que se tornar 1% melhor a cada dia. 1% melhor. De 100%, 1% é pouquinho demais, irmão. Mas é o suficiente para a gente se tornar uma pessoa melhor. E como nós conseguimos nos tornar uma pessoa melhor 1% a cada dia? Mudando nossas atitudes, nosso jeito, o jeito que nós tratamos nossos pais, o jeito que nós tratamos os mais velhos, o jeito que nós tratamos nossos amigos. Sabe qual que é o maior problema de quando algumas pessoas se convertem? Que afastam das amizades. Ah, agora eu estou na igreja, não vou mais conviver com esse povo, não. Aí como você vai levar Cristo para ela? Eu ouvi um cara falar um negócio uma vez. Estava no YouTube, um rapaz, 23 anos pregando, e falou assim, cara, quando eu me converti, eu fui para a igreja. Aí, tava lá, sou cristão. Aí um dia eu trombei meus amigos que andavam comigo antigamente na rua. Cheguei pra eles, e aí, tal, como vocês estão? Sabe o que eles falaram pra esse menino? Cara, você tá doido? Você foi pra igreja, esqueceu da gente, nunca mais falou com a gente. Nunca mais ligou, nem se importou com a gente. Hoje você vem como se nada tivesse acontecido e vem querer conversar com a gente. Esse também é um ponto que demonstra que às vezes nós estamos perdidos dentro de casa. Nós nos convertemos esquecendo das pessoas lá fora. Acho que nós pensamos que nos tornamos melhores que elas. Às vezes nós olhamos, nossa, imagina se eu tivesse com aquela galera ainda. Nossa, eu não quero nem saber desse povo. Vou me afastar tudo desse povo aí, porque olha... É que talvez você tenha se afastado dessas pessoas com medo delas te influenciarem de novo e você voltar ao que era antes. Só que isso só revela que talvez você não se arrependeu daquela vida que você tinha. Porque se você realmente tivesse se arrependido da vida que você tinha e Cristo realmente transformou sua vida, você ia andar com aquelas pessoas e mostrar a diferença. Ô, fulano, não vou fazer isso não faço mais, mas se quiser, vai lá, ué. Sabe por quê? Uma hora ou outra elas iam ver, Felipe se converteu, tá na igreja, não faz mais as coisas erradas que a gente faz, mesmo assim tá aqui com a gente, aqui, conversa, escuta, chora com a gente. Tudo isso que eu falei, irmão, e tudo isso que eu falei, que nós vimos aqui na palavra, nessas 3 histórias, significa uma coisa. O que é essa coisa? O amor. Em todas essas 3 histórias, Deus demonstra o amor. Por que o amor, Guilherme? Porque o amor de Deus é tão grande ao ponto dele deixar as 99 e ir atrás da gente que está perdido lá. O amor de Deus é tão grande que quando a gente se perde dentro de casa, Ele não se cansa da gente e quer nos mostrar, quer nos reencontrar de novo. O amor de Deus para nós é tão grande que ao ponto que se a gente pegar tudo e sair afora, Ele está de braços abertos nos esperando. E o amor de Deus é tão grande que às vezes nós estamos debaixo do teto dele, dizemos que moramos com ele, que somos e mais semelhança dele, e mesmo assim ele vem e nos corrige. Fulano, não é assim. Seu irmão estava perdido, agora ele voltou, vamos receber ele, vamos festejar com ele.
Aquela frase que eu falei, que a gente tem que dominar o simples para depois dominar o complexo, é isso. Domine o simples, faça o simples. O que é o simples? É o amor. O amor de Deus é tão simples. Que nós possamos estar em constante comunhão com Deus. Que nós possamos aprender com as parábolas que Ele nos conta. Que nós possamos ir atrás dos nossos amigos, das nossas famílias que estão perdidas e precisam também de Cristo. Que nós possamos ser pastores de ovelha. Não esperar somente pelos pastores da igreja local para ir atrás das pessoas lá fora. Mas que nós possamos ser a diferença e mostrar a luz de Cristo para as pessoas. Amém? Vamos ficar de pé, irmão.